Como vocês podem perceber, é sobre Metamorfose de Franz Kafka que vamos falar hoje. Eu sou Emma Bell, do canal Imaginário Infinito. Essa é só a primeira parte do vídeo. Eu espero que vocês gostem. Kafka, ele escreveu Metamorfose em 1912, com apenas 29 anos, mas ele só publicou em 1915. E o que foi que motivou o Kafka na realização desse projeto? Em 1912, ele estava trabalhando naquele romance O Desaparecido, que é, na verdade, considerado uma obra póstuma. Eu não falei no outro vídeo, certo? Mas esse livro, né, esse romance, O Desaparecido, ele é considerado uma obra que só foi publicada depois da sua morte. E naquela época, em 1912, ele disse que essa obra mais degradou ele do que fez ele evoluir. Além do mais, ele também estava esperando uma carta da sua noiva Felice, né? Eu havia dito no vídeo passado que ele gostava muito de escrever cartas para familiares e amigos, inclusive para sua noiva. Então ele estava esperando essa carta, só que não tinha chegado ainda. Felice, ele tinha conhecido em 1912, certo? Em 13 de agosto de 1912, e ele estava se comunicando com ela desde o dia 20 de setembro. Então, essas duas situações, elas motivaram, na verdade, né, o Kafka na realização desse romance Metamorfose, né? Inclusive, ele até tinha dito, né, para Felice, quando ele recebeu essa carta, porque ele chegou a receber essa carta da Felice, que ele estava esperando, e aí ele respondeu dizendo que ele estava se sentindo estimulado na realização desse projeto que foi conhecido como Metamorfose. Como eu já havia dito para vocês, o Kafka, ele trabalha com muitos temas, certo? É muito comum você ter vários temas nas suas obras, e com Metamorfose não poderia ser diferente. Aqui você tem uma multiplicidade de temas, e quais são os principais, na verdade? O primeiro deles é a fragilidade das relações familiares. A gente percebe que do início ao fim vai se intensificando, né? Inicia exatamente, né, quando o Gregor ele acorda de manhã e ele se vê como uma barata grande, certo? E também que está atrasado para o trabalho, né? Inclusive ele perdeu o trem da manhã, e ele ao mesmo tempo está sofrendo aquela pressão da família e do chefe dele, né, que quer que ele vá trabalhar. Só que quando ele aparece, né, de fato, quando ele sai, né, com muita dificuldade, porque ele é uma barata grande, quando ele sai da porta, né, do seu quarto, a família toma aquele susto. Como assim, né? Meu filho, né, a mãe, né, e o pai do meu filho se transformando em uma barata grande. Então, o pai, inclusive, num dos primeiros capítulos, coloca o Gregor para dentro do quarto e o chefe sai assustado. Então, a partir daí, as relações familiares, né, as relações elas vão se tornando mais frágeis. Então, esse é o primeiro tema, de fato, Metamorfose. Além desse tema, nós temos outro. Por exemplo, a ironia. O Gregor, mesmo sendo uma barata, ele quer sair para trabalhar, ele quer fazer as coisas que ele costuma fazer. Inclusive, ele deixa, né, as suas aspirações, seus desejos de lado para sustentar a família, porque a família dele está devendo para o chefe do Gregor. Então, ele se sente pressionado pela família para realmente colocar dinheiro em casa. Ele que é o provedor, né, da família, na verdade. Então, a gente percebe que a ironia é uma temática também muito presente nessa obra do Kafka. Estendendo um pouco a temática fragilidade nas relações familiares, no final do livro, a gente tem um ápice dessas fragilidades quando o pai do Gregor, ele começa a arremessar várias maçãs nele. Ele pega algumas maçãs da fruteira de um buffet na sua residência e aí ele coloca no bolso e depois ele começa a arremessar no Gregor. Uma delas, inclusive, gruda nas suas costas, faz inclusive o próprio Gregor desmaiar. É bem interessante porque essa mesma maçã, logicamente, depois de um tempo, ela começa a apodrecer nas costas do Gregor e ela é a causa de sua morte. Então aí a gente tem realmente o ápice dessa fragilidade, certo? E aí a gente também tem uma simbologia muito, muito forte aí presente, porque essa maçã apodrecida que vai causar a morte do Gregor, na verdade, ela simboliza o ódio da família, né? Porque, de fato, o Gregor não tinha mais nenhuma função, mais nenhuma finalidade ali naquela família, e, de fato, é isso que a gente pode perceber. Além disso, você tem também a pressão, né, que o próprio Gregor recebe, né? A pressão que o indivíduo sofre, né, frente a uma sociedade opressiva. E essa sociedade opressiva, ela é tanto representada pela família do Gregor, como também pelo chefe dele. Então, ele sofre a pressão do chefe para trabalhar,
para que ele possa pagar a dívida da família, e ao mesmo tempo a família pressiona ele também para trabalhar, né, exatamente para que ele possa pagar a dívida. Então isso é uma temática também presente nesse livro Metamorfose. Uma outra seria a frustração, né? Frente a uma situação desoladora, né, o Gregor, ele se sente frustrado, né, de fato, porque ele não vai poder sair de casa para trabalhar, ele não tem condições, né, a sua aparência não permite, né, a sua aparência de barata não permite. E por fim, nós temos também uma outra temática que é a solidão. Ele se vê sozinho, a família não quer ele por perto, né? A única pessoa que tinha uma certa proximidade com o Gregor é a Greta Sansa, mas ela não quer ficar perto do Gregor, né, exatamente por causa da sua aparência. Ela prefere, logicamente, né, continuar com seus pais e colocar seus desejos, né, e aspirações, esses mesmos que o Gregor não vai conseguir colocar em prática, ela quer colocar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre Metamorfose de Franz Kafka. Essa é a primeira parte, como eu falei pra vocês. Mas não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, seguir esse canal, acionar o sininho para ter acesso aos vídeos do canal Imaginário Infinito. E até o próximo vídeo.